O ar no salão principal do crematório de luxo era pesado e denso, uma mistura nauseante do cheiro adocicado dos lírios brancos e do café forte servido em xícaras de porcelana fina. Do lado de fora, uma garoa fria de São Paulo batia contra os vitrais caríssimos. Do lado de dentro, no entanto, o clima era tudo, menos de luto. Em um canto, sentados em poltronas de veludo, estavam os herdeiros. Ricardo, o mais velho, não tirava os olhos do seu tablet, os dedos deslizando pela tela, calculando, dividindo, conquistando. Ao seu lado, Patrícia, a filha do meio, retocava o batom escuro e conferia o reflexo no celular. Seu vestido preto era Chanel, e ela parecia mais pronta para uma estreia de teatro do que para o funeral do próprio pai. O mais novo, Bruno, estava com fones de ouvido, o som abafado de algum jogo vazando, impaciente para que aquilo terminasse. E então, ela entrou. Clara. Ela usava um vestido preto simples, de um tecido barato que já tinha visto dias melhores. Os sapatos baixos estavam gastos. O cabelo estava preso em um coque apertado, e seus olhos, vermelhos e inchados, eram os únicos no salão que pareciam ter derramado lágrimas genuínas. Ela caminhou, hesitante, em direção ao caixão de mogno polido que continha o corpo de Arthur Vasconcelos, o homem de quem ela cuidara dia e noite nos últimos 4 anos. Patrícia a viu primeiro. Ela cutucou Ricardo com o salto-agulha. Olha só quem chegou. A damazela do papai. Ricardo ergueu os olhos do tablet, o rosto se contorcendo em desprezo. O que ela ainda está fazendo aqui? O serviço dela acabou. Alguém avise. Clara parou a alguns metros do caixão, sem coragem de se aproximar sob o olhar dos filhos. Ela apertava a alça de sua bolsa gasta com as mãos trêmulas. Sério, Ricardo, disse Patrícia, a voz alta o suficiente para que Clara e outros 2 ou 3 parentes distantes ouvissem. Olha o estado dessa roupa. É tão deprimente. Papai tinha um gosto muito duvidoso para companhia no final. É só a babá, Patrícia. Não se preocupe com ela, Bruno murmurou, finalmente tirando um dos fones. Ela já deve ter roubado os talheres de prata que conseguiu. Agora é só esperar ela ir embora. Clara sentiu o rosto queimar. A humilhação era um golpe físico. Roubado? Ela que passara noites em claro trocando a sonda de Arthur? Ela que ouvira as mesmas histórias de infância dele centenas de vezes, com o mesmo carinho da primeira vez? Ela que segurou sua mão quando ele teve o último grande pesadelo? Ricardo, decidindo que era hora de encerrar o espetáculo, levantou-se. Ele caminhou até Clara, a postura de um CEO prestes a demitir um funcionário incompetente. Clara, não é? Ele disse, fingindo dificuldade em lembrar o nome. Olha, agradecemos seus serviços, mas sua presença aqui não é mais necessária. Na verdade, está sendo um pouco constrangedora. Pode ir à cozinha dos fundos, pegar um café e depois procurar o Dr. Matos no escritório dele. Ele tem seu pagamento final e os papéis da sua demissão. Ele a dispensou com um aceno, como se ela fosse uma mosca. Clara olhou para o rosto frio de Ricardo, depois para a zombaria no rosto de Patrícia. Ela olhou para o caixão fechado. Aquele homem ali dentro não era o chefe dela, era seu amigo. E esses que carregavam seu sangue eram seus carrascos. Eu só queria me despedir, ela sussurrou, a voz embargada. Já se despediu? Tchau, Patrícia disse fazendo um gesto de vá embora, com a mão. Clara recuou. Ela não foi para a cozinha. Ela foi para o canto mais escuro do salão, atrás de uma fileira de cadeiras vazias, e ali, em silêncio, ela chorou. Ela chorou pelo homem bom que se fora e pela crueldade dos que ficavam. Ela era invisível para eles, nada mais que um item na folha de despesas que agora estava sendo encerrada. Mas o que ninguém ali sabia era que o homem que eles estavam enterrando, Arthur Vasconcelos, via Clara de uma forma muito diferente. E ele tinha garantido que sua voz fosse ouvida uma última vez, do túmulo. A humilhação de Clara está apenas começando, mas a reviravolta que se aproxima vai mudar tudo. O que você acha que Arthur deixou para trás? Deixe sua opinião nos comentários sobre o que você espera que aconteça na leitura do testamento. E enquanto a história se desenrola, aproveite para se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder o final desta história impactante.
4 anos antes, quando Clara Assis bateu pela primeira vez na porta da mansão dos Vasconcelos no Morumbi, ela estava apavorada. O anúncio de jornal pedia: cuidadora de idosos com experiência e paciência. Clara tinha ambas. Ela havia cuidado da própria mãe por uma década, através de uma doença longa e dolorosa. O que ela não tinha era um currículo sofisticado ou roupas caras. Patrícia foi quem a entrevistou. Em 5 minutos, entre uma sessão de manicure e uma ligação sobre uma festa em Angra dos Reis. Olha, o papai está difícil. Ele teve um pequeno derrame, sabe? E agora está com um diagnóstico de Parkinson. Ele treme, às vezes se confunde. A última cuidadora foi embora porque ele jogou sopa nela. Patrícia riu, como se fosse uma piada. Seu trabalho é mantê-lo limpo, medicado e, francamente, longe de nós. Ricardo cuida dos negócios. Eu tenho meus eventos. E Bruno? Bem, Bruno é o Bruno. O salário é esse. Começa amanhã. O que Clara encontrou não foi um monstro, mas um homem profundamente solitário. Arthur Vasconcelos era um gigante que havia construído um império de construção civil, mas agora não conseguia segurar um garfo sem ajuda. Nos primeiros meses, ele era realmente difícil. Ele era orgulhoso e estava furioso por sua própria fragilidade. Ele se ressentia de precisar de ajuda para ir ao banheiro, para se barbear. Os filhos apareciam uma vez por semana para o jantar de domingo. Jantares que duravam exatamente 45 minutos. Ricardo falava sobre o mercado de ações, Patrícia pedia dinheiro para sua galeria de arte, que nunca saía do papel, e Bruno perguntava quando o velho ia liberar o fundo fiduciário. Eles falavam sobre ele, não com ele. Foi Clara quem percebeu que Arthur não estava confuso sobre quem ele era. Ele estava confuso sobre onde ele estava. Ele se sentia um prisioneiro em sua própria casa. Seu Arthur, disse ela numa tarde, após ele ter se recusado a tomar os remédios. O senhor gosta de samba? Ele, que estava de costas para ela, virou a cabeça lentamente. Eu costumava... Minha esposa, Helena, nós dançávamos. Qual era a favorita dela? Perguntou Clara, sentando-se não como uma funcionária, mas como uma pessoa. Cartola, ele murmurou. As rosas não falam. No dia seguinte, Clara trouxe um rádio antigo de sua própria casa e colocou o vinil para tocar. Arthur chorou pela primeira vez na frente dela. E depois, ele tomou os remédios. Clara não era uma babá. Ela era uma arqueóloga. Ela escavou o homem que existia sob a doença e a riqueza. Ela descobriu que ele odiava sopa e amava canjica. Ela descobriu que ele tinha medo do escuro desde o derrame. Ela descobriu que ele não queria falar de ações. Ele queria falar sobre o primeiro canteiro de obras que ele supervisionou, sobre como ele construiu a primeira casa com as próprias mãos. Enquanto isso, a crueldade dos filhos se tornava mais evidente. No aniversário de 80 anos de Arthur, eles planejaram uma grande festa. Patrícia contratou um buffet caríssimo. Mas, no dia, Arthur teve uma crise de tremores e derrubou uma taça de champanhe no vestido de uma socialite. Papai, que vergonha! Ela sibilou para ele no canto. Clara, leve-o para cima. Ele estragou tudo. Clara o levou. No quarto, ele estava arrasado. Eu sou um fardo, Clara. Um fardo inútil. O senhor não é um fardo, ela disse firmemente, limpando o paletó dele. O senhor é o anfitrião, e eles são os mal-educados. Sabe o que vamos fazer? Vamos pedir uma pizza, com borda recheada, e vamos assistir aquele filme antigo de faroeste que o senhor gosta. Eles fizeram. Enquanto a festa de gala acontecia no andar de baixo, Arthur e Clara comiam pizza de calabresa no quarto, rindo de um filme em preto e branco. Houve o episódio do Natal. Os filhos decidiram viajar para Aspen. O ar da montanha fará bem ao Bruno. Ricardo decidiu. Clara, aqui está o telefone do médico. Não ligue a menos que ele esteja morrendo. Literalmente. Na noite de Natal, Arthur teve febre alta. Uma infecção. Clara passou 48 horas seguidas ao lado dele, monitorando, dando banhos frios, ligando para o médico, que ela teve que pagar do próprio bolso pela visita de emergência, pois Ricardo havia esquecido de deixar o dinheiro. Quando os filhos voltaram, bronzeados e irritados porque o sinal do Wi-Fi era péssimo, nem perguntaram sobre a saúde do pai.
Patrícia apenas reclamou que Clara havia usado o ar-condicionado central no quarto de Arthur. Você sabe quanto custa a conta de luz desta casa, sua imbecil? Clara não respondeu. Ela apenas olhou para Arthur, que estava sentado em sua cadeira de rodas, em silêncio. Mas seus olhos, antes nublados pela doença, estavam afiados. Ele estava observando. Ele estava vendo tudo. O dia do enterro foi rápido. A cerimônia foi breve. Ricardo fez um discurso de 5 minutos que parecia ter sido copiado de um site de frases de luto, falando sobre legado e continuidade dos negócios. Patrícia jogou uma rosa branca no caixão, mas teve o cuidado de não borrar a maquiagem. Clara observou de longe, perto de uma árvore, sob a garoa. Ela era, de fato, a única pessoa ali que estava de luto. Quando o caixão desceu, o alívio entre os irmãos era palpável. O capítulo final estava encerrado. Agora começava a melhor parte. A divisão. Certo, vamos acabar com isso, disse Ricardo já no carro, um Mercedes blindado que deslizava silenciosamente para fora do cemitério. Dr. Matos nos encontrará no escritório da empresa em 1 hora. A leitura do testamento. Por que a pressa, querido? Perguntou Patrícia, aplicando um spray de água termal no rosto. O ar do cemitério me dá náuseas. A pressa é que eu tenho que remarcar minha viagem para Singapura. A leitura é uma formalidade. Papai era antiquado, mas não era burro. Dividiu tudo igualmente. 33,3% para cada. Já estou com a proposta de compra da parte de vocês dois, disse Ricardo. Eu quero a casa de Angra, disse Bruno, de repente alerta. E o iate? Fique com o iate. Eu quero o apartamento em Nova York, disse Patrícia. E a coleção de arte? Aquelas esculturas são valiosas. Tudo bem. Podemos discutir os detalhes depois, rosnou Ricardo. O carro parou na frente da mansão, onde Clara estava humildemente esperando do lado de fora, com sua pequena mala de mão. Ela tinha vindo apenas buscar seus pertences no quartinho dos fundos. Ah, ótimo, Patrícia bufou. A viúva. Ricardo baixou o vidro. Clara, entre. Clara hesitou. Eu já estou de saída, Sr. Ricardo. Entre no carro. O Dr. Matos me ligou. Ele disse que você precisa estar presente na leitura. Sabe-se lá por quê. Provavelmente para assinar sua quitação e uma cláusula de confidencialidade. Papai não ia querer você dando entrevistas sobre como ele estava. Você sabe. No final. O "você sabe" carregava todo o desprezo do mundo. Clara engoliu em seco. Ela não queria ir. Ela não queria mais 1 minuto perto daquelas pessoas. Mas a menção do Dr. Matos, um homem gentil que ela vira poucas vezes, mas que sempre a tratara com respeito, a fez obedecer. Ela entrou no carro sentando-se na ponta do banco, o mais longe possível deles. A viagem até o escritório no centro financeiro da cidade foi um exercício de tortura. Os 3 irmãos falavam abertamente sobre seus planos, sobre vender a sede da empresa, sobre demitir os funcionários antigos que papai protegia, sobre como, finalmente, poderiam modernizar o império. Ao chegarem, Ricardo parou Clara na porta do escritório de advocacia. Escute aqui. Você vai entrar, ficar calada, assinar o que mandarem e sumir. O Dr. Matos me informou que papai deixou um envelope para você. Provavelmente seu bônus de Natal atrasado. Eu chequei as finanças. São 10 mil reais. Ele riu. 10 mil. É mais dinheiro do que sua família inteira viu, não é? Pegue e seja grata. E nunca mais nos procure. Clara não disse nada. O nó em sua garganta era muito grande. Ela apenas assentiu, o rosto pálido. Ela só queria que aquele dia terminasse para que ela pudesse finalmente chorar em paz. O escritório do Dr. Matos era o oposto da mansão dos Vasconcelos. Onde a mansão era moderna, fria e de vidro, o escritório era antigo, com painéis de mogno escuro, livros de couro até o teto e o cheiro de papel e café. O ar era pesado de seriedade. Ricardo, Patrícia e Bruno se espalharam pelas cadeiras de couro macias. Patrícia, impaciente, começou a lixar as unhas. Ricardo estava no telefone, em uma chamada de vídeo falando em inglês. Bruno já estava com o celular na mão, jogando. Clara ficou em pé, perto da porta, como uma serva esperando ordens. Dr. Matos entrou. Um homem de 60 anos, com óculos de aros finos e um terno impecável mais antigo. Ele carregava uma única pasta de couro.
Seu olhar varreu a sala e pousou em Clara. Senhorita Assis, ele disse, com uma gentileza que a fez quase chorar. Por favor, sente-se aqui. Ele apontou para a cadeira diretamente em frente à sua mesa, ao lado de Ricardo. O quê? Patrícia bufou. Por que ela vai sentar na mesa? Ela pode esperar lá fora. Minhas instruções são claras, doutora Patrícia. A senhorita Assis é parte essencial desta leitura. Ricardo desligou o telefone irritado. Certo, Matos. Vamos acelerar isso. Estamos todos cansados. É a divisão padrão. 3 partes iguais, correto? Apenas nos diga onde assinar. Dr. Matos sentou-se. Ele abriu a pasta. Ele limpou a garganta. Como sabem, Arthur era um homem muito meticuloso. Ele atualizou seu testamento há 6 meses. E ele foi muito específico em como esta reunião deveria ser conduzida. Ele colocou os óculos. Eu, Arthur Vasconcelos, em pleno uso de minhas faculdades mentais, atestado pelos 3 médicos que assinam abaixo, declaro este meu último testamento. Pule o blá blá blá, Matos, disse Bruno. Eu peço silêncio, disse o advogado, a voz subitamente de aço. Ricardo, surpreso pela firmeza, se calou. Devido ao comportamento e às prioridades demonstradas por meus filhos, Ricardo Vasconcelos, Patrícia Vasconcelos e Bruno Vasconcelos, nos últimos 5 anos, tomei a decisão de reestruturar a alocação de meus bens. O ar na sala ficou gelado. Patrícia parou de lixar a unha. Para meu filho, Ricardo, continuou o advogado, que sempre viu minha empresa não como um legado, mas como um ativo a ser liquidado, eu deixo o relógio de pulso que usei na formatura dele. Talvez o lembre que o tempo é mais valioso que o dinheiro. Ricardo empalideceu. Isso é uma piada. O quê? Para minha filha, Patrícia, Dr. Matos continuou, impassível, que sempre buscou a beleza nas coisas, mas nunca nas pessoas. Eu deixo sua coleção de bonecas de infância, que guardei no sótão. Que elas a lembrem de um tempo em que o amor não tinha preço. Patrícia soltou um som estrangulado. Papai ficou louco! Ele estava senil! Para meu filho, Bruno, que nunca encontrou paciência para o trabalho, eu deixo minha biblioteca inteira, todos os livros, que ele encontre neles a sabedoria que nunca quis aprender comigo. Livros! Gritou Bruno de pé. Eu não quero livros! Onde está o dinheiro? Onde estão as casas? Os carros? Calem-se! Gritou Ricardo, o rosto vermelho de fúria. Doutor Matos, o que significa isso? E o resto? A holding? As contas? O patrimônio de 9 dígitos? Dr. Matos ergueu os olhos do papel. Seu olhar encontrou o de Clara, que estava paralisada, as mãos apertando a bolsa com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Ah, sim, o resto, disse o advogado. Cito novamente o testamento. Todo o restante do meu patrimônio, incluindo, mas não se limitando a, todas as ações da Vasconcelos Holdings, todos os imóveis em território nacional e internacional, todas as obras de arte, veículos e o conteúdo de todas as minhas contas bancárias. O advogado fez uma pausa dramática, olhando diretamente para os 3 irmãos. Eu deixo, em sua totalidade, para a única pessoa que provou ser minha família no final. Deixo tudo para a senhorita Clara Assis. Se o silêncio de antes era gelado, o que se seguiu foi um vácuo explosivo. Por um segundo, ninguém respirou. Patrícia foi a primeira a quebrar. Foi um grito agudo, desumano. Não! Isso é impossível, rosnou Ricardo, batendo com os punhos na mesa. Ele era senil. Ela o manipulou. Essa vagabunda. Ela o dopou. Eu vou processar. Eu vou destruir você, sua babá. Bruno parecia que ia vomitar. Ele apenas balançava a cabeça, murmurando, tudo. Clara estava em choque. Ela não conseguia processar. O ar não entrava em seus pulmões. O quê? Não. Deve haver um engano. Não há engano, senhorita Assis, disse Dr. Matos, a voz calma no meio do furacão. E foi então que ele tirou um segundo envelope da pasta. Um envelope azul com o selo pessoal de Arthur. Ele deixou uma carta e me instruiu a lê-la em voz alta caso seus filhos contestassem. O advogado abriu a carta. A voz de Arthur, lida por Matos, encheu a sala. Meus filhos, se esta carta está sendo lida, é porque vocês reagiram exatamente como eu previ, com ganância e raiva,
e não com tristeza. Vocês estão de luto pelo dinheiro, não pelo pai. A prova de minha sanidade é que eu finalmente vi vocês como realmente são. Ricardo, você queria a empresa? No ano passado, quando eu estava com pneumonia dupla, você não veio ao hospital. Você mandou seu assistente trazer papéis para eu assinar, transferindo o controle do conselho para você, esperando que eu estivesse delirando. Mas eu estava lúcido. Eu vi. Você não queria administrar meu legado. Você queria vendê-lo aos pedaços. Patrícia, você queria o apartamento em Nova York? Você me ligou no meu aniversário. Mas não para me dar parabéns. Você ligou para reclamar que o cartão de crédito que eu pago tinha estourado o limite em Paris. Você não me perguntou como eu estava. Você nem esperou eu responder. Você estava mais preocupada com um vestido do que com o meu fôlego. Bruno, você queria o iate. Você, que nunca me visitou por mais de 10 minutos sem pedir dinheiro. Você, que teve a coragem de me perguntar quanto tempo eu ainda ia demorar para morrer, porque seus amigos estavam zombando de você por ainda não ser milionário. Vocês três são meu maior fracasso. Meu dinheiro envenenou vocês. E então veio a Clara. Vocês a contrataram como uma babá. Vocês a trataram como lixo. Mas ela me viu. Ela viu o homem por trás do dinheiro e da doença. Ela me trouxe canjica quando seu chefe 5 estrelas só sabia fazer consomé. Ela cantou cartola para mim. Ela segurou minha mão por horas quando eu tinha pesadelos, sem reclamar, sem pedir nada em troca. Nos meus últimos 4 anos, a única família que tive foi ela. Vocês me deram desprezo. Ela me deu dignidade. Vocês me viam como um cofre a ser aberto. Ela me viu como um homem a ser cuidado. Por isso a decisão é simples. O dinheiro não pode comprar amor, mas pode recompensá-lo. Eu deixo tudo para a Clara. Não como pagamento, mas como gratidão. Ela sabe o que é valor, não apenas o que é preço. Ela saberá o que fazer com isso. PS. Ricardo, os atestados de sanidade mental foram assinados pelo Dr. Martins, seu cardiologista particular. Tente processar isso. O silêncio que se seguiu foi o som da ruína. Ricardo estava lívido, mas derrotado. Ele sabia o que os atestados do Dr. Martins significavam. O caso era blindado. Patrícia soluçava histericamente, o rímel caro escorrendo pelo rosto, finalmente de luto por algo que ela podia ver. Os milhões perdidos. Dr. Matos se virou para Clara, que estava chorando silenciosamente. O choque havia passado, substituído por uma onda avassaladora de tristeza e entendimento. Arthur havia feito aquilo não para enriquecê-la, mas para protegê-la, e para dar sua última e maior lição. Senhorita Assis, disse o advogado gentilmente, há muitos papéis para assinar. Você é, a partir deste momento, a presidente da Vasconcelos Holdings e a única proprietária de tudo. Clara secou os olhos com as costas da mão, um gesto humilde. Ela olhou para os 3 irmãos que agora a olhavam com um ódio que queimava. Ela se levantou, não como uma milionária, mas como Clara. Dr. Matos, ela disse, a voz firme pela primeira vez. Eu aceito. E a primeira coisa que vou fazer é manter a promessa que fiz ao seu Arthur. Vou transformar a Casa do Morumbi em uma clínica de cuidados paliativos para idosos que não podem pagar. E vou manter todos os funcionários antigos que ele amava. Ela olhou para Ricardo, Patrícia e Bruno. Vocês podem ir. Acho que já sabem a saída. É só a babá, eles haviam dito. E no final, a babá tinha tudo, porque ela foi a única que entendeu que o que importava não era a herança, mas o homem. O que você achou desta incrível reviravolta? A justiça foi feita? A história de Clara é um lembrete poderoso de que a verdadeira riqueza está na bondade, na dignidade e na gratidão. Deixe sua opinião sobre o final desta história nos comentários. Se você se emocionou com a jornada de Clara e a lição final de Arthur, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like para apoiar nosso conteúdo e compartilhar essa história inspiradora com seus amigos e familiares.